Então, a gente estava estudando, né, as funções contínuas, uniformemente contínuas, né, entre espaços métricos. Agora a gente vai começar a estudar um pouquinho mais a estrutura do espaço, né? Quando que dois espaços, do ponto de vista topológico, a gente fala que eles são indistinguíveis. Por exemplo, né, posso falar que, do ponto de vista topológico, se eu pego aqui uma esfera, né, que a gente chama S2, a esfera x² mais y² mais e² igual a 1. Quem que é S2, né? Isso aqui são os elementos do espaço, x, y, z, tal que x² mais y² mais z² igual a 1. Por exemplo, isso e uma caixa aqui, não precisa nem ser paralelepípedo aqui, um cubo, né? Pode ser uma caixa, que seria, vou chamar de C, né? X, Y, Z, tal que x está entre A e B, y está entre C e D, e o Z entre duas constantes, né, E e F. Então, do ponto de vista topológico, esses dois objetos eles são a mesma coisa. Como que a gente consegue ver isso, né? Geometricamente, significa que a gente pode achatando a esfera até transformá-la numa caixa. Tá? Então, a gente faz deformações contínuas nela que manda a esfera na caixa ou ir arredondando esses cantos, né, de forma a transformar esse paralelepípedo aqui reto retângulo em uma esfera. Tá? Isso geometricamente. Então, consiste da gente fazer deformações contínuas de um objeto e chegar no outro. Tá? Então, a definição formal, né, eu vou escrever aqui com a letra que é melhor. Então, a definição de espaços, de conjuntos, aqui espaços, né, que a gente está trabalhando em espaços, então espaços homeomorfos. Então, só lembrando, né, homeomorfismo, né, não confundir com homomorfismo, que é de álgebra, né, que envolve grupos e anéis. Aqui não, aqui são funções contínuas com inversas contínuas, tá? Então, se eu tenho aqui... Já tava achando, Oi? eu já tava achando que era a mesma coisa, vô. Não, tem um homeo, tem um E aqui, ó, a mais, Ah, tá bom. tá? Obrigada. O que a gente estuda em álgebra é homomorfismo, que é homeomorfismo, tá? Então, tem essa pequena diferença, né? Mas não tem nenhuma relação. Não, não tem nenhuma relação. Aqui vai envolver funções contínuas, né, com inversas contínuas, e o homomorfismo ele abre para a operação do grupo ou do anel, né? Então, esse tem o homomorfismo de grupo, né, que ele abre para a operação do grupo, e os homomorfismos de anéis, que abre para as operações de grupo e anéis, e anel, né? A operação do grupo, né, digamos, a soma e a multiplicação. Mas não tem relação nenhuma, não. E o nome, né, a única diferença é um E aqui, né? Esse tem um E a mais aqui, porque é homeomorfismo, tá? Então, a definição, se eu tenho aqui M e N espaços métricos, homeomorfismo de M em N é uma função f de M aqui em N satisfazendo, tá? Então são duas condições, satisfazendo
fazendo, tá? Então, quais são essas condições? A primeira condição é que F é bijetora, ela tem inverso, e tanto F e F menos 1 são contínuas. Vou colocar, deixa eu digitar menos 1 aqui. Vamos colocar a anotação do LaTeX, tá? F é menos 1. A inversa da F, né, são funções contínuas, tá? Então, essas são as duas condições para que eu tenha um homeomorfismo, né, do espaço M no espaço M. Tá? Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui exemplo. Aí a gente vai fazer mais concreto, né? Todo espaço que é homeomorfo ao intervalo fechado 0, 1. Opa, intervalo fechado, né? Chama-se arco. O que é, por exemplo, um conjunto, né, que é homeomorfo ao... Perdão, aqui é o 0, 1 é intervalo fechado, tá? Desculpa. 0,1 chama-se arco. Bom, então, por exemplo, se eu definir uma função aqui, ó, gama do 0,1 em, vamos colocar aqui, aqui na verdade eu não vou poder definir toda em R, né, porque eu vou precisar pegar a imagem dela, tá? Então eu vou colocar na imagem dela, senão não vai ser sobrejetora, né? Na imagem da gama, né, que isso aqui é um subconjunto de R, perdão, de R2, que a cada T aqui eu associo gama de T é igual a TT quadrado. Tá? O que é isso aqui? Então, eu estou aqui na reta, o intervalo, esse aqui 0, 1, em R, a gama, ela está pegando isso aqui e levando numa curva plana, né? Aqui, se quiser, até colocar aqui, né? Isso aqui contido em R2, tá? Então, eu preciso restringir a imagem, porque eu preciso que ela seja sobrejetora, né? Tem que ser uma bijeção. Bom, se a gente for olhar ali, ó, se eu for olhar o conjunto de pontos no plano, né? Quem são x, y, pertencente a R2. Isso aqui, quem que é a imagem da gama, né? Imagem da gama. Deixa eu apagar aqui, ficou muito ruim. Então, quem que vai ser a imagem da gama? Imagem da gama, né? Bom, x, y, R2, tá ok. Aqui eu tenho uma relação, né? Para cada x que eu pego, né? X pertence ao intervalo 0, 1. Né? Então, substituindo x por t, tá? E, bom, se eu chamo t de x, aqui eu tenho x, o y é x quadrado, né? Então, tem a relação y igual a x quadrado. Né? Então, no fundo, eu tenho aqui um 1, né? Eu estou com essa parte. Deixa eu colocar aqui a curva numa cor diferente. Vou colocar ela aqui. Então, é essa parte aqui, ó, partindo do 0 até 1, né? Aqui é a parábola, y igual a x quadrado. Então, essa aplicação gama, ela é um homeomorfismo, né? Por quê? Vamos ver. Então, gama
é homeomorfismo. Por quê? Bom, gama injetora, né? Por que ela é injetora? Vamos escrever, né? Injetora. Por quê? Se eu tenho gama de T1 igual a gama de T2, né? Isso implica, bom, que esse par aqui T1 T1 quadrado é igual T2 quadrado, né? Então as imagens T2 quadrado, T2 linha, então as imagens são iguais. Bom, esse par ordenado é igual a esse, 6 somente C, né? 6 somente C, T1 igual a T2. Seria T1 igual a T2, né? Ou, aqui na verdade não precisa ser somente C, precisa só do implica, né? Okay, T1 igual a T2, T1 quadrado igual a T2 quadrado, né? Mas o que eu preciso é que T1 igual a T2. Tá? Então ela é injetora e ela é sobrejetora, né? Por construção, né? Que eu estou definindo na imagem. Sobrejetora. Né? Então, bom, ela tem inversa. Então, existe gama menos 1. Acabamos de provar. Bom, eu poderia colocar aqui também quem é a gama menos 1, né? Bom, quem que a gama menos 1 faz? Ela pega um parzinho, né, XY, da imagem da gama, e ela associa quem? Bom, então vou olhar. A gama, ela pega o pontinho aqui, ó, intervalo 0, 1, né, e associa um ponto aqui, ó, do gráfico. Tá? A imagem desse ponto que está aqui no gráfico, né, que seria o x, y de x. Né? Então a gama menos 1 vai pegar um ponto do gráfico e projetar ela no eixo x. Então a gama menos 1 de xy nada mais é do que x. Tá? Então, ó, a gama é contínua, porque cada função componente aqui é contínua, né? A aplicação tem T identidade, tem T quadrado, também é contínua. Então, lembrando que se eu tenho aqui a imagem está num produto cartesiano, né? A função aqui é contínua, sei somente se cada componente é contínuo. Tá? Então a gama é contínua e a gama menos 1 também é contínua. É contínua, que é a projeção da primeira componente. Né? Então, bom, essas curvas que têm esse tipo de propriedade, né? Ou qualquer conjunto que eu consiga uma bijeção, eu coloquei um intervalo fechado 0, 1, pode ser qualquer intervalo fechado, finito, né? Chamado de arco. Tá? Outro interessante que a gente tem também, aqui, vou colocar aqui mais um exemplo, né? Exemplo 2. Todo espaço que é homeomorfo ao círculo, todo espaço é homeomorfo ao círculo S1. Vou até denotar ali a notação que a gente usa. Tá? Por que a gente usa o círculo S1, né? Não S2 no plano, tá? Quem que é esse conjunto aqui? Esse aqui é o conjunto, não é mais não é igual, dos pares no plano, xy, tais que x quadrado mais y quadrado igual a 1. Tá? É o círculo, círculo não, é a circunferência, desculpa. Circunferência S1. Então, por quê? Porque ela vai ter a dimensão de uma curva, né? Lembra que a esfera aqui, ó, S2, né? Eu chamo ela de S2 por quê? Porque ela tem, digamos, dimensão de uma superfície, tá? E a circunferência vai ter a dimensão de uma curva, tá?
Então todo espaço que é homeomorfo isso aqui, tá? Então esse aqui é o círculo unitário, a circunferência, né, de raio 1, chama-se, né, de curva simples e fechada, tá? Ou ainda na curva de Jordan. Então uma curva simples e fechada. Então, na verdade, Jordan é maiúsculo, tá? Então, na verdade, o que a gente está falando? Que se eu tenho aqui, ó, a circunferência unitária, centro na origem, então aqui é o S1, a circunferência unitária, né? De centro aqui no 0, 0 e raio 1. Se quiser eu posso até aqui, né? Origem. Estou no plano x, y, né? E raio aqui 1. Então qualquer curva que eu pego aqui, ó, que não possui autointerseção, né? Então curva simples significa que ela não tem autointerseção. Fechada, que ela tem começa e termina no mesmo ponto, tá? Então, bom, esses espaços aqui eles são homeomorfos, tá? Existe uma aplicação aqui, F, que vai do círculo S1 nessa aqui, contínua com inversa contínua, tá? É isso que ele está falando. Uma fácil da gente ver, por exemplo, né? A gente escreve o S1 aqui em função de R θ, né? Isso aqui é para R θ, em coordenadas polares, né? Tal que R igual a 1, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo conjunto, o θ varia entre 0 e 2π e o R igual a 1. Eu esqueci de colocar a variação do θ. Θ aqui entre 0 e 2π e R igual a 1. Então, em coordenadas polares, né? Ou seja, x igual a R cosseno θ, ou na verdade é x igual a cosseno θ, né? E y igual a seno θ. Tá? Então, aqui eu posso escrever assim também, tá? O S1 também eu posso escrever, né? Se for em coordenadas quadrangulares, cosseno θ, seno θ, tal que o θ varia entre 0 aberto em 2π, tá? Certo que não é fechado, senão não vai ser bijetura, né? Ela vai ser sobre bijetura, mas não vai ser injetora, porque cosseno de 0 e cosseno de 2π, seno de 0 e seno de 2π são iguais. Tá? Bom, eu vou pegar aqui uma elipse. Elipse. Quem é a elipse? Bom, a elipse eu posso escrever ela x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Tá? Se eu chamo x de A cosseno θ e y de B seno θ, então a gente tem x ao quadrado sobre A² né? Mais y² sobre B² igual a 1. Ou seja, ou ainda, se quiser, né? Para esse x aqui, né? Eu posso escrever que x², eu vou substituir aqui por x, tá? Deixa eu apagar essa de baixo aqui. É só para mostrar que esses pontos aqui estão na elipse, tá? Então, o que ele tem que satisfazer? Bom, x²
apaga. Vamos ver, x quadrado sobre a ao quadrado, né? Mais y quadrado sobre b quadrado, isso aqui é o quê? É ao quadrado cosseno ao quadrado de θ sobre a ao quadrado, mais b quadrado seno ao quadrado de θ sobre b quadrado, né? Então vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Então observe que esses aqui são os pontos da elipse. E a hora que eu faço θ que variar 0 a 2π, aqui tanto faz, pode entrar o 0 ou 2π, são um deles, né? Eu tenho a elipse toda, tá? Isso aqui é uma parametrização para elipse. Então, quem que é a aplicação que vai mandar... então, posso pensar que elipse, vou chamar de conjunto E, tá? Isso aqui está o que xy pertence a R2, ou seja, os elementos de R2 que valem essa igualdade. Então, como que eu defino a aplicação F, por exemplo, do S1 em E? Né? Então, os elementos aqui de S1, por exemplo, são cosseno θ, seno θ, né? Ele vai mandar a F de cosseno θ, seno θ em A cosseno θ, B seno θ. Tá? E a inversa é ao contrário, né? Pego o elemento da elipse A cosseno θ, B seno θ, leva em seno θ cosseno θ. Tá? Isso aqui para θ, né? Variando entre 0 e 2π. Tá? Então, bom, a F é objetora. F e F-1 são contínuas. Se eu for pensar aqui em relação à esfera e a elipse, né? Aqui tem a esfera no plano, né? Circunferência. Digamos aqui uma elipse. A elipse nada mais é do que uma esfera achatada, né? A gente está achatando a esfera e obtendo a elipse, né? Então, aquela aplicação que eu coloquei, ela está indo daqui para cá. E a gente tem também uma F-1 aqui, que são contínuas, tá? Então, toda curva fechada a gente consegue, né? Às vezes não é tão fácil montar essa abjeção, né? Porque você tem que colocar no plano cartesiano, encontrar as funções e tal. Mas qualquer curva fechada e simples, né? Sem autointerseção, né? Simples significa que ela não pode fazer isso assim, por exemplo, né? Isso aqui não é simples porque ela tem um ponto aqui de autointerseção, tá? Isso aqui não é simples. Curva não simples. Então, uma curva simples significa que ela não tem autointerseção. E fechada é que ela começa e termina no mesmo ponto, tá? Então, qualquer curva fechada e simples vai ser homeomorfa ao S1. A gente fala o círculo unitário. Na verdade, é a circunferência de raio 1. Tá? Ou círculo unitário. Bom, a gente tem também, né, que nem toda função... Vou fazer um exemplo aqui que não tem um homeomorfismo, tá? Então, por exemplo, nem toda abjeção contínua f de mn é homeomorfismo, tá? Então, apenas ela ser contínua e bijetora não implica que ela vai ser homeomorfismo, tá? Por exemplo, vamos considerar aqui a aplicação. Vou pegar aqui uma função f
A parametrização da esfera, do círculo de raio 1, tá? 2π aqui em S1. Então, essa notação S1 aqui é a circunferência unitária, tá? Então aqui, bom, cada θ que eu pegar aqui... Ana, Oi? esse outro exemplo é escrito nem bijeção? Nem toda bijeção. Faltou toda aqui, eu falei no Ah, escrevi. tá. Nem toda... Obrigada. Obrigado aí. Nem toda bijeção contínua é um homeomorfismo, porque não necessariamente garante que a inversa é contínua, né? Essa aqui é um exemplo bem legal para a gente ver. Então aqui a f de θ, né, é o cosseno θ seno θ. Seno θ, tá? Bom, então de novo, o S1 a gente chama ele de círculo unitário, né? É a esfera de raio 1 no plano. O S2 é a esfera de raio 1 no espaço. O S3 é a esfera de raio 1 em R4. Tá? Então a gente usa o SN, é a esfera de raio 1 em Rn mais 1. Tá? Essa notação que a gente acaba usando. Tá? Bom, então vamos ver aqui o que está acontecendo nessa parametrização. Né? Estou pegando aqui intervalo 0,2π na reta, né? Perdão, o 2π é aberto, né? Vou apagar aqui a pontinha dele, que aqui é aberto. Eu acho que eu sabia que ele ia apagar tudo. Né? Ele fechado aqui no 0. Aqui aberto em 2π, né? Tá? E aí ele está elevando aqui na esfera unitária do plano, né? XY. Aqui 1, né? Aqui é o ponto de coordenadas 1, 0. Então esse aqui é o S1. E aqui, bom, aplicação F. Tá? Bom, quem é a aplicação F a menos 1? Né? A F está dada ali, a F a menos 1. Ela vai pegar o cosseno θ e o seno θ e associar o θ. Bom, por que essa função aqui ela é bijetora? Porque no intervalo 0,2π, o seno e o cosseno, né? Se for considerar uma só, não vai ser bijetora. Mas na hora que eu olho as duas, não tem nenhum valor de θ, né? Por exemplo, se eu escrever isso aqui, se eu colocar cosseno θ, x igual a cosseno θ e y igual a seno θ, né? Para cada valor de x e y eu tenho um único θ que corresponde, né? E para cada valor de rθ, cada valor de θ para θ entre 0 e 2π, incluindo o 0 mais aberto no 2π, eu tenho um único valor de xy. Então eu peguei aqui um valor de xy aqui, digamos, né? Então a esse valor de xy aqui me corresponde a um único ângulo θ aqui entre 0 e 2π, né? Aberto no 0, fechado no 0, aberto no 2π. Bom, qual que é o problema, né? Por que ela f-1 não vai ser contínua? Porque observa que à medida que a gente aproxima aqui, ó, quanto que vale f de 0, né? F de 0 é 0. Tá? Então, à medida que a gente aproxima aqui de 2π, o que está acontecendo? Eu estou aproximando de 0. Tanto faz. À medida que eu aproximo aqui, ó, vou fazer aqui com uma cor diferente, tá? Então, ó, se eu aproximar aqui, ó, de 2π pela esquerda, né? Eu vou estar aproximando, não, eu estou aproximando aqui, ó. Por aqui. Agora, se eu aproximar aqui pela direita, de 0 pela direita, né? Aqui, ó. Eu vou estar aproximando por aqui. Tá? Opa.
Então, significa o quê? Se a inversa fosse contínua, né, o que teria que acontecer? À medida que eu aproximasse desse ponto aqui, ela teria que estar aproximando do mesmo ponto. Tá? E isso não acontece exatamente nesse ponto, né? Porque quando eu estou aproximando de zero, eu estou vindo aqui, né? Aqui por zero. Quando eu estou vindo por 2π, eu estou vindo por aqui. Agora, vamos pensar no inverso, né? Ó, vou pegar aqui, ó, uma sequência, né? Considere a sequência. Tá? Uma sequência onde, né? Sequência S1. Bom, quem que vai ser essa sequência aqui? Ó? Então, a sequência S1 é um parzinho ordenado. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, cosseno de 2π menos 1 sobre n, seno 2π menos 1 sobre n. Então, ó, como cosseno ao quadrado do mesmo cosseno e seno tem o mesmo arco, cosseno ao quadrado, mas seno ao quadrado é igual a 1. Então, isso aqui pertence a esse 1. Tá? Ó, aqui é uma sequência xn e yn em S1. Tá? Coloca aqui, é natural se quiser. Bom, o que acontece com essa sequência, né? Vamos olhar o comportamento dela, né? O que dá o limite de xn e yn quando n vai para infinito? Isso aqui dá limite, quando n vai para infinito, do cosseno 2π menos 1 sobre n, seno 2π menos 1 sobre n. Bom, quando eu tomo limite de cada componente é a componente dos limites. Cosseno e seno são funções contínuas, né? Então eu passo o limite aqui no argumento do cosseno, no argumento do seno. Isso aqui vai para 0, né? Esse aqui também. Então, o argumento do seno e do cosseno vão para 2π. Então, isso aqui vai para cosseno de 2π, seno de 2π, que é 0. Então, isso aqui é uma sequência, que se eu for olhar no círculo unitário, né, seria aproximando aqui pelo amarelo. Então, uma sequência se aproximando desse ponto 0 por essa parte. Agora, quem que é a f a menos 1 dessa sequência aqui, ó, xn, yn. Isso aqui é o quê? F a menos 1 cosseno 2π menos 1 sobre n, seno 2π menos 1 sobre n. Bom, a f a menos 1, o que ela faz? Ela pega o argumento aqui, né, usado no cosseno e no seno, e leva nele. Então, isso aqui é o quê? 2π menos 1 sobre n. Tá? E o que dá o limite dessa sequência? Né? Ó, que dá o limite da f a menos 1 de xn e yn. Quando n vai para infinito, dá 2π. Né? É o limite desse termo aqui que dá 2π. Bom, isso aqui é diferente de f a menos 1 de 0. Perdão, f a menos 1 f a menos 1, peraí, vamos olhar, peraí, o que é a f a menos 1 desse f a menos 1 de 1, 0, né? De 0 não, de 1, 0. Né? Por quê? Quem que é f a menos 1 de 1, 0? É 0. Não, a f de 0 não dá 1, 0? Aqui, ó. Cadê a f? Ó, a f, quando eu pôr θ igual a 0, vai dar cosseno de 0 que é igual a 1, seno de 0 é 0. Então, a f de
0 é um zero. O que eu acabei de construir? Uma sequência que converge para um zero, mas a f a menos 1 dela não converge para f a menos 1 de zero. Então essa função não pode ser contínua, porque ela é contínua nesse ponto. Tá? Aqui. Portanto, a f a menos 1 aqui não é contínua. Em um zero. Tá? É só nesse ponto que ela não é contínua. Mas, para não ser contínua, basta não ser contínua em um ponto. Tá? Ok? Então, ó. Mas aqui é bem claro, né? Porque, bom, pontos estão se aproximando aqui, né? Ou seja, a sequência está aproximando do ponto 1, 0, mas se eu for olhar aqui, o que está acontecendo? Ele está aproximando do 2π. Só que o 1, 0 é a imagem do 0, não é a imagem do 2π, que o 2π não está no domínio. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma função que é contínua, possui inversa contínua. Perdão, contínua possui inversa, mas a inversa não é contínua. Tá? Não é um homomorfismo. Okay?